Olá, Carla, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Boa noite. Vamos começar o bate-papo. Vou pedir para você se apresentar. Fala pra gente um pouquinho quem é Carla Bruno, como é que ela se identifica como pessoa. Bom, boa noite. Eu sou Carla Bruno, eu tenho 27 anos, eu sou bailarina e atriz. Eu comecei o balé com 8 anos de idade, diferente da maioria das crianças que começam novas, né? Que a mãe coloca, eu que pedi para entrar. Eu passava em frente ao espaço da dança, que eu vou falar muito desse lugar aqui ainda. Eu passava em frente para ir para a escola andando a pé, então certo dia eu pedi para entrar. Eu lembro bem daquele dia, quase 20 anos atrás. Eu não tenho memórias do mês passado. E desse dia eu lembro da minha primeira aulinha experimental, que eu fui direto da escola de uniforme, fiz aulinha de guia e nunca mais parei. Eu acho que eu já me entendo como artista desde muito nova. Eu escolhi, né? Eu pedi para entrar, eu comecei querendo aquilo e nunca mais parei, tô aí até hoje. Essa história que você começou na dança porque você quis, como é que ela se desenvolveu até chegar ao ponto de você parar e pensar, é isso que eu quero da minha vida como profissão? Então, acho que saber eu sempre soube, eu sempre senti, sempre que me perguntavam, né, o que eu queria ser quando eu crescer, eu sempre respondi bailarina, apesar da gente crescer muito com aquelas, ouvindo muito, qual é o seu plano B? Apesar de sempre ouvir isso, né, eu sempre falei que eu ia ser bailarina. Talvez bailarina e uma outra coisa, mas eu sempre falei que eu seria bailarina. E assim foi, até que quando eu acabei, né, o ensino médio, eu fiz vestibular. Fiz vestibular para engenharia do petróleo. Muita gente não sabe, mas eu comecei uma faculdade de engenharia. E assim, apesar de eu sempre sentir que era isso que eu queria da minha vida, foi aí que na prática eu vi que não dava certo. Então eu comecei a faculdade e com 6 meses eu tive a difícil decisão de parar. Foi quando eu conversei com os meus pais. É óbvio que eu entendo que, apesar deles sempre terem me apoiado, rola muito, né? Os outros artistas que estiverem ouvindo isso vão se identificar. Aquele medo do futuro incerto, né? Dessa profissão tão incerta. Mas eu conversei com eles, foi quando eu parei, decidi, falei, eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu quero ir atrás de trabalhar. Eu já estava formada, já tinha meu registro profissional, então eu falei, vou parar a faculdade de engenharia, vou sair de casa, vou para o Rio de Janeiro. Então foi aí mesmo, apesar de eu sempre sentir que era isso, foi na prática que eu vi que não dava certo e que eu decidi que eu seguiria só isso da minha vida. Como é que foi esses primeiros momentos no Rio de Janeiro, né? Quando você foi, como é que foi conseguir o primeiro trabalho? Quais foram os seus desafios e como é que tudo desenrolou até você conseguir fazer o currículo que você tem hoje? Então, eu vim pro Rio muito igual o cavalinho de carga, tadinhos, que anda com as viseiras assim, que só olha para um lugar reto. Eu vim assim e eu vim pensando só no balé clássico, né? Eu já tinha tido experiência com jazz, com contemporâneo, mas eu vim muito focada que eu seria uma bailarina clássica. Naquela época, né? Foi em 2013 que eu me mudei para cá. Naquela época, o meu sonho ainda era ir para fora. No Rio de Janeiro era o Teatro Municipal. E as coisas foram acontecendo de formas muito orgânicas, assim, na minha vida. Em 2013, eu estava aqui fazendo balé clássico certinho e surgiu uma oportunidade de fazer o Prêmio Multishow, que existe até hoje esse prêmio, que os bailarinos dançam com os artistas, tem a abertura, tem o encerramento. E por indicação, eu fiz o Prêmio Multishow e caí na televisão. Não imaginava, eu vim aqui tapadinha, ó, só no balé clássico. Mas as coisas aconteceram nesse trabalho, eu já fiz contatos, continuei com o balé mais um tempo. Comecei meu trabalho de atriz, comecei a fazer peças de teatro, também por causa da dança. A minha primeira peça de teatro foi um convite de um diretor falando: tem um personagem pequenininho de uma bailarina que dá um textinho só, você acha que vai? Falei, bora, tô dentro. E acabou que eu fiquei nessa companhia, fui fazendo peça, 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 até fazer protagonista das peças. Comecei por Nossa, causa de um personagem com bailarina e foi. Então, nesse tempo, eu continuei fazendo minhas aulas de balé.
Fiz esse trabalho na TV, já conheci mais gente, fui fazendo contatos. Fiz outras participações, fazia participação de dança em novelas, né? Globo e Record. E até que em 2016, também eu estava na Petit Dança, uma escola aqui do Rio de Janeiro. Uma professora me catou e falou, ó, tá tendo audição pro Balé do Faustão, você não quer? E hoje em dia eu falo numa boa, mas eu entendo que eu tinha um preconceito naquela época. Acho que toda bailarina clássica tem muito preconceito com as outras coisas. Hoje em dia minha visão mudou completamente, mas eu tinha preconceito com esse balé de televisão, assim. E de primeiro momento eu falei, obrigada, mas eu não quero, não tem a ver comigo, não é isso. E como tudo acontece do jeito que tem que ser, essa audição foi adiada. E ela outro dia falou pra mim de novo, Carla, tem certeza? As audições você tá o outro dia, né? Mudou o dia. E aí eu pensei muito, ela falou também, ó, você não precisa ser fixa, tem um quadro lá do Faustão, que é Ding Dong, você pode ir às vezes sim, às vezes não. Moral da história, decidi ir, dito e feito, fiz essa audição na semana seguinte, já comecei a fazer o Ding Dong, que é esse quadro do Faustão, nunca mais parei, né, fiquei 2 anos trabalhando lá, até que em 2018, o quadro Show dos Famosos, que é um quadro do programa também, o coreógrafo me convidou, me deu a honra, né? Me convidou para ser promovida a ser assistente de coreografia do lado dele. E daí foi uma fase muito, muito importante, assim, para mim, para amadurecer muito como profissional e como pessoa também. Como é que foi o processo de enxergar uma nova bailarina em você e de aprender com essa nova realidade? Como é que era a rotina da TV? Então, esse processo foi muito enriquecedor para mim, porque eu cheguei aqui, né, com essa visão mais fechadinha e eu vi que o universo da dança era muito mais amplo, o horizonte era muito maior do que eu enxergava. Eu me considero hoje uma artista muito mais completa por ter migrado em todas as modalidades, vamos dizer assim, né? O que eu mais gosto e minhas especialidades ainda são balé clássico, jazz contemporâneo, mas também já fiz aula de hip hop, já usei aqui e ali. A televisão é o dança show. É muito enriquecedor eu estar preparada assim para o mercado de trabalho. E eu precisei fazer isso, eu gostei, né, de migrar para essas outras áreas, mas é necessário, até ficar a dica, né, para os bailarinos capixabas que pensem em vir para cá, de fazerem aula de tudo um pouquinho, porque o mercado de trabalho aqui, tanto televisão ou comercial, né, publicidade, exige essa sua expertise, esse seu jogo de cintura de saber de tudo um pouco. E a rotina de televisão é muito diferente de uma rotina de uma bailarina clássica, né? Que a gente no balé é acostumada a ensaiar há muito tempo, horas de aula, horas de ensaio. E na televisão é muito 7-8, é tudo muito rápido. Lá nos shows mesmo, nos outros quadros do Faustão, que eu posso dar um exemplo, porque foi o que eu mais vivenciei por anos, né? Foram 4 anos lá dentro, é de um dia para o outro, ensaia um dia, uma horinha só, e depende da sua esperteza, do seu profissionalismo, da sua dedicação também. Na televisão é tudo muito rápido. Queria que você falasse agora, de maneira geral ainda, quem foram as pessoas nessa trajetória que te influenciaram, que te ajudaram, que te inspiraram a ser a profissional que você é hoje, ainda de maneira geral, pensando em todo mundo que pôde te ajudar. Sim, então como eu disse também, as coisas na minha vida aconteceram de formas muito orgânicas, né? E com isso passaram muitas pessoas na minha vida que cada uma em determinado momento ajudou de uma forma diferente. Mas falando de uma maneira geral, assim, quem sempre me ajudou e me apoiou, sem dúvida, primeiramente os meus pais, né? Apoio incondicional de todas as formas, de todos os jeitos, sempre apoiaram meus sonhos, sempre nunca me deixaram faltar nada, então são os meus principais pessoas assim que me apoiaram. Tem o Patrick Dadalto também, que é um companheiro de vida, assim, que me deu muito apoio quando eu mudei para o Rio. Então, assim que eu cheguei, fez toda a diferença. É uma espécie de mentor espiritual e profissional que me dá dica, conselho, eu pergunto tudo para ele. E Lili e a Lê,
Para quem não conhece, Liliane e Alessandra Cunha, que são as donas do Espaço da Dança, que me ensinaram tudo que eu sei de balé. Nerdim Montenegro, professor de lá também. Então, assim, eles fazem parte, no geral, né, de tudo que eu me tornei, eles fazem parte porque eu aprendi muito mais do que balé com eles. Né? Muitas vezes eu estava mais lá dentro com eles do que em casa com a minha família. Então, eu cresci com uma influência muito boa deles como pessoas também. Então, fazem parte do que eu me tornei, porque eu sempre falo que eu aprendi muito mais que balé com eles. Sobre a vida, sobre disciplina, que me ajudou em tudo para me tornar a bailarina, a artista e a pessoa que eu sou hoje. Então, essas, assim, são as minhas principais influências, as pessoas que mais me ajudaram e fizeram parte da formação, da minha formação como pessoa e como artista. O que você acha que às vezes falta no Espírito Santo, em geral, para que os estudantes de dança busquem a profissionalização, queiram essa profissionalização e realmente possam viver da dança? Então, eu acho que os bailarinos capixabas crescem um pouco desmotivados por causa do nosso cenário da dança aí, né? Eu sonho em algum dia poder ter influência o suficiente para poder ajudar a mudar esse cenário aí. É um dos meus sonhos de verdade. Porque eu acho que o problema vem desde a base, assim, desde a criação. O capixaba em si, não generalizando, óbvio que tem as exceções, mas a maioria é muito acostumada a não consumir arte, sabe? Desde pequeno, não é uma coisa natural, não tem aula na escola, né, de dança, teatro. Os pais em casa, por terem sido crianças que cresceram sem essa informação também não passam para os seus filhos, então isso acaba que continua nisso para sempre. Então eu entendo o bailarino capixaba crescer desmotivado pelo nosso cenário ali, que eu acho que dá para mudar, né? A gente não sabe a fórmula, senão a gente já teria feito, mas não é uma coisa rápida de um ano para o outro, que precisa de um investimento de tempo, de colocar espetáculo de dança, de arte no geral. Goela abaixo do capixaba, dizendo informalmente, assim, é meio duro falar, mas eu costumo dizer que o capixaba não gosta de artista, gosta de famoso. Porque quando vai um global, enche o teatro. Isso precisa mudar, o próprio capixaba precisa valorizar o artista capixaba. E nesse passinho, assim, lentamente, a gente chegar a uma mudança no futuro, se Deus quiser, próximo. Agora, para finalizar a nossa entrevista, estamos chegando no final. Imagine agora que você está diante de todos os estudantes de dança do Espírito Santo. Se você tivesse a oportunidade de dar uma dica para todos eles, o que você diria? Bom, eu diria duas coisas. A primeira é a clichê, mas ela é clichê justamente porque é uma verdade, então precisa ser lembrada, precisa ser dita, que é para não desistir. Você pode ter vários nãos que acontecem, decepções, pode cair, mas tem que levantar. São raras as pessoas que atingiram seu sucesso. E sucesso pessoal, sucesso também é diferente para cada uma das pessoas. São raras pessoas que atingiram um sucesso sem antes ter passado por muita coisa. Não é de primeira. Então, não pode desistir, tem que insistir, persistir, senão não chega lá de jeito nenhum. E a segunda coisa que eu acho muito importante é levar a vida com muito profissionalismo, honestidade, ética, caráter, porque isso faz totalmente diferença na vida de um artista. Eu mesma já estive nessa posição de escolher lá no Faustão, né? Eu junto com o coreógrafo escalava o elenco, eu escolhia as bailarinas e a gente já deixou de pegar bailarinas com a perna aqui, que não eram tão boas profissionais como pessoa, e a gente pegou uma de perna a 50 graus, que era uma pessoa muito boa de trabalhar, muito boa profissional. Então eu quero dizer isso porque talvez as pessoas não tenham esse estalo de pensar nisso, mas o que você é como pessoa, a sua ética, o seu profissionalismo, trabalhar sempre com honestidade, faz muita diferença. Tá? Vários artistas muito talentosos já caíram do cavalo por jeito de ser, né, como ser humano. E outros artistas nem tão talentosos assim chegaram no topo sendo boas pessoas. Então, sejam éticos, sejam muito profissionais. As pessoas estão vendo. Você acha que não, mas estão.
Na minha vida aconteceu muito tudo assim de forma de indicação, eu já fui indicada para vários trabalhos, né? Passando direto até sem teste, porque as pessoas comentam. Então, se você está fazendo o seu trabalho certinho, com dignidade, você vai para frente. E não desista que vai dar tudo certo. Uma hora vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se fizer tudo certinho, tudo de maneira limpa, vai dar certo. Tá ótimo. Muito obrigada, Carla, por esse bate-papo. Muito, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu gosto muito de falar e não falar só de mim, falar de maneira que eu possa ajudar as pessoas de alguma forma. Então, quem quiser, né, pode me procurar, pode conversar. Sou sempre aberta para ajudar de qualquer forma, com coisas que eu vivi, com experiências, trocar ideias, que eu adoro. E parabéns pelo seu projeto, porque ele é muito para isso, né, para a gente trocar experiências e ajudar as pessoas, se a gente puder, né, ajudar, que a gente está aqui para isso também. Curtiu o nosso bate-papo? Então comenta aqui embaixo qual a parte que você mais gostou e não esquece de deixar o seu like e compartilhar mundo afora.